Olá, queridos jovens, juventude, que alegria, que prazer. Estamos aqui para mais uma lição para abençoar a vida de cada jovem, e nós estamos comentando essa lição para os jovens. E você, querido jovem, pode compartilhar com outro jovem, chamar para ouvir a palavra de Deus. Nosso alvo aqui é que o jovem, a juventude cristã, ela possa se apetecer, ela possa desejar, alimentar-se mais e mais da santa e preciosa palavra de Deus. É isso que vai purificar o coração do jovem, né? É claro que o jovem, ele tem seu sistema, tem a sua forma, mas tem uma coisa: você tem uma alma que precisa de Deus, que precisa ser alimentada pela palavra do Senhor. E assim, nós vamos seguindo aqui com uma mensagem especial para toda a juventude. Moças, rapazes, jovens, aonde vocês estiverem, meu abraço, meu carinho, e quero cumprimentá-los na paz de Cristo. Não é isso, Magno? É verdade, pastor. A paz do Senhor, uma alegria estarmos juntos novamente para mais uma lição. E nesta feita, pastor, estaremos estudando a lição de número 5. A revelação de Deus confronta o secularismo. Fica ligado aí, porque você vai ser muito edificado em nome de Jesus. Isso, e essa lição maravilhosa, ela vem com um peso apologético, né? Um peso para nós atentarmos para a palavra de Deus e ver como podemos enfrentar um mundo dominado por vãs filosofias, por ensinos vazios de Deus. É muito importante que você compreenda isso. Nós temos dentro da corrente que tenta confrontar a Deus, nós temos algumas crenças e ensinos que vão se perpetuando e vão tendo espaço nas universidades, no dia a dia, nos sistemas humanos. Isso está acontecendo. Um deles, que é o negativismo total de Deus, é o ateísmo. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que não aceitam a verdade sobre Deus, ok? Mas nós temos também o panteísmo. O panteísmo não nega Deus, mas confunde a identidade de Deus. Diz que Deus está em todas as coisas. Nisso, o próprio Deus eterno, que é transcendente, que é imanente, mas ele se perde na sua própria criação, porque eu posso identificar Deus num pedaço de pedra, num vaso, num barro. Então o panteísmo não nega Deus, mas joga a identidade de Deus, a essência de Deus em qualquer coisa. Ou seja, não separa a criatura do Criador, né? E aí as coisas criadas do próprio Deus. Além disso, nós temos o deísmo. O deísmo não nega a Deus, mas o deísmo diz que Deus criou todas as coisas, deu corda ao homem, e que esse homem, na verdade, está aqui só neste mundo e não tem o cuidado de Deus. Não é assim que a nossa Bíblia ensina. A nossa Bíblia, ela não tem esse ensino. Então você tem aí essas crenças, como por exemplo também o agnosticismo, né, que diz que nós não podemos conhecer a Deus. São crenças que vão sendo espalhadas e que na verdade vão causando confusão na mente das pessoas. Ok, jovem? Mas nós somos teístas, nós acreditamos em Deus, acreditamos na Bíblia que revela o Deus verdadeiro. Pastor, como eu posso saber que Deus existe? Como eu posso crer em Deus? Está aqui, ó. Essa é a revelação que ele deu de si mesmo para nós, a sua palavra, ok? Para enfrentar esse mundo, esse século maléfico, você precisa da presença de Deus. Magno, orando a Deus, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade. Que esta lição, meu Deus, possa falar conosco, abençoar cada vida de cada jovem que acompanhar neste momento, que possa ser edificados pela tua palavra e que possa viver segundo ela, agradando ao Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, juventude de Deus. O Magno vai ler agora o tema geral e os 3 pontos da nossa lição. Vamos lá. A revelação de Deus confronta o secularismo. Primeiro ponto, o sonho perturbador do rei. Segundo ponto, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E terceiro ponto, a revelação de Deus em tempos de secularismo.
Muito bem, então nós temos aí 3 pontos principais da nossa lição. O primeiro, ele falou aqui, o sonho perturbador do rei. Estaremos tratando disso primeiramente no aspecto bíblico. O segundo ponto da nossa lição, juventude, vamos acompanhando aí, ó. O segundo ponto da nossa lição, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E o terceiro, a revelação de Deus em tempos de secularismo. Qual é o texto principal e o resumo da lição? Daniel capítulo 2, versículo 19. Texto principal. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Resumo da lição. O sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Muito bem, então você, quando adentrar ou for ler o capítulo 2 de Daniel, você vai ter algo muito importante. Primeiro, você vai entender que Deus revela as coisas aos seus servos. E a segunda é que o próprio Deus soberano, Ele é eterno, Ele é absoluto e Ele controla todas as coisas. Nada, querido jovem, nada escapa do controle de Deus. Fique tranquilo. Nós vivemos nesta terra, ainda que tenha problemas, altos e baixos, crises, mas nós servimos ao Deus poderoso que está no controle de todas as coisas. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, é porque ele sabia quem estava no comando de tudo. Viva a vontade de Deus, seja feliz e saiba que Deus está no controle. Não se desespere, seja qual for a crise. O livro de Daniel revela isso. Daniel vai ter o primeiro problema, a primeira crise no capítulo 2. Seus companheiros vão ter uma crise no capítulo 3, quando serão lançados na fornalha de fogo ardente. Mas não temeram, não se desesperaram e Deus concedeu livramento e honra. E no capítulo 6, Daniel vai enfrentar uma outra crise, vai ser jogado na cova dos leões. Mas em meio a essas crises, lutas, em meio à escravidão, sendo de outro país, eles na verdade mantiveram a fé no Deus Todo-Poderoso. É isso que nós podemos entender, que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos agora à leitura do nosso texto. Daniel capítulo 2, verso 1 ao verso 5. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi-me tem escapado, se me não fizerte saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um muturo. Muito bem, qual é o tema da nossa lição, Magno? A revelação de Deus confronta o secularismo. Vamos começar fazendo logo, antes de entrarmos no texto, a definição de secularismo. O secularismo, nós sabemos que ele não é novo. Alguém diz assim, o secularismo surgiu no iluminismo. Não, sempre houve na história da existência humana um desejo do homem de estar separado de Deus. Desde o momento em que o homem peca, ele está separado de Deus. E aí vão surgindo crenças que, na verdade, elas querem se autopromoverem sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. A Torre de Babel, ela é uma evidência disso, conforme Gênesis capítulo 11. E nós sabemos, quando nós folheamos as páginas do Velho Testamento, pessoas revoltadas. Já no Salmo 14 está escrito: diz o nécio, o louco, o tolo, não há Deus. Então, os homens, a partir do momento que pecam, eles querem viver
fora de Deus. Porém, quando falamos do secularismo, estamos falando de uma filosofia, na verdade, um sistema que deseja que todas as repartições públicas elas sejam separadas e que não tenha nenhuma influência religiosa, nenhuma influência cristã, nenhuma influência de Bíblia, de fé. É isso que está sendo pregado com muita ênfase hoje. Mas eu quero dizer uma coisa: é triste para uma sociedade que tenta afastar Deus dela mesma. Imagine, certo filósofo escreveu: quando se tem a ideia de Deus em uma sociedade, o respeito, a civilidade, o patriotismo, a oração e o temor vai gerando em cada pessoa, em cada cidadão, um desejo de ter Deus e fugir daquilo que é pecaminoso, que é cruel. Agora, imagine, e eu vou dizer, bota para cá, Daniel, reflita comigo, jovem, reflita comigo. Nós estamos preparando, senhores deputados, senhores ministros, senhores prefeitos, não tirem a ideia de Deus, não aceitem tirar a ideia de Deus, nem dos tribunais, nem das escolas, nem da própria política. Por quê? Porque com a ideia de Deus, nós falamos da justiça, falamos da igualdade, falamos de um coração puro, falamos de uma alma limpa, falamos que Deus é contra o aborto, a pedofilia, o adultério, a imoralidade. Deus, ele valoriza a ordem, o princípio da organização. Então, não tire Deus de cena, como tentou fazer Nietzsche, como tentou fazer Schopenhauer, como tentou fazer outros filósofos que não acreditavam em Deus. A ausência de Deus, escutem, bota para cá, Daniel, joga aqui na minha cara. A ausência de Deus desse mundo vai ser a desgraça de um mundo que vai ser sofrido. Pessoas que não querem a ideia de Deus, mas legalizam as drogas, querem legalizar a prostituição, o aborto, querem legalizar tudo que não presta. É um mundo que vai sofrer grandes consequências. Vocês vão ter uma sociedade sem amor, sem respeito, sem princípios, sem ordem, porque nessa falta de uma ideia real de Deus e de pureza, a humanidade vai se perder nela mesma, sem freio, com princípios vis, com comportamento baixo. Então, não tirem a ideia de Deus. Vamos preservar a ideia de Deus, porque Deus, ele só traz o que é bom. Eu estou falando da ideia para uma sociedade, porém, nós cremos no Deus pessoal, que se revela pela sua palavra e que deseja a nossa salvação. Então, essa palavra secularismo, vamos ver aí, Romanos 12:2. Leia aí para os irmãos acompanharem. Essa palavra secularismo, ela tem um peso espiritual. Ela tem um peso espiritual. Vamos lá. Romanos 12:2. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, se você pega aí a palavra aion, a palavra grega aion, que é traduzida aí como século, ela tem uma ideia também demoníaca, ela tem uma força demoníaca. Ou seja, esse século não é apenas uma filosofia qualquer, uma filosofia dominada por espíritos demoníacos. Entendeu? É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus em 1 Timóteo 4, aí o Paulo diz, o Espírito expressamente diz que os últimos dias serão tempos dominados por demônios. Eu já falei isso aqui. Então veja que aion traz uma ideia também espiritual. Por isso que Paulo diz, não vos amoldeis, não tomem o padrão do mundo, ou seja, desse século. Porque não é apenas uma filosofia. Essa ideia que alguém diz, não, mas é só um pensamento. Por que eles batem? São pensamentos diabólicos que vêm confrontando a nossa fé
os bons princípios e os bons costumes. Então, quando se fala de secularismo, que eles dizem assim, vamos separar igreja é igreja, igreja é igreja, Estado é Estado, escola é escola, igreja é igreja. Só que não é assim. Tem professor ateu que está lá na escola desfazendo das crenças, da Bíblia, da fé e negando a realidade bíblica. Todos fazem isso. Então veja bem, é um pensamento arquitetado por demônios que estão agindo, combatendo a nossa fé, combatendo a nossa crença. Então, secularismo, olha aí, juventude, vamos lá, para refletir, secularismo que se opõe ou que deseja que as repartições públicas não tenham qualquer indício de fé, não é apenas para dizer assim, não, você que tem sua religião, fique para lá. Eles não querem somente isso, querem acabar com a questão de fé, de crença, de ideia de Deus. Esse é o secularismo influenciado por Satanás. Ok? Vamos lá. Agora, vamos começar o verso primeiro. Como é que diz aí o nosso texto? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Então veja bem, primeiramente nós temos agora o início do capítulo 2. O capítulo 1 foi um introito, que na verdade fala de como Daniel chegou na Babilônia, de como Nabucodonosor foi se estabelecendo, ok? Agora, a partir do capítulo 2, nós vamos entrar em um capítulo que na verdade serve como texto básico do livro. Eu poderia dizer que o capítulo 2 está aparecendo aí na tela, na introdução. O capítulo 2 e o 7 são os capítulos, textos chaves que resumem todo o livro, ou seja, que abarca todo o livro de Daniel. É isso que nós podemos analisar. A segunda coisa que você vai ler no livro de Daniel, e é muito interessante, é que Deus, ele vai se valer de um rei pagão, Nabucodonosor, para mostrar a ele de como Deus está agindo na história. Ou seja, todo o processo histórico e o seu desfecho final, Deus vai revelar para um rei pagão, que quem vai fazer isso é Daniel. Veja como é que Deus trabalha, gente. É o trabalhar de Deus. Por que Deus fez isso com Nabucodonosor? Por que ele não deu sonho para Daniel, para que depois Daniel pudesse falar ao rei? Veja bem, nós temos dois reis pagãos que sonharam, e Deus deu um sonho para eles, ou um sonho para cada um deles, para abençoá-los. O primeiro é Faraó. Isso. Quando nós lemos a história de José, está lá no capítulo 40 e o 41, você pode ler, o Faraó tem um sonho das vacas gordas, as magras, as espigas gordas, as espigas magras, as espigas bonitas, as quais eram devoradas pelas feias, pelas magras, e continuavam do mesmo jeito. Aí José diz, o Senhor te abençoou, ele está te mostrando o que vai acontecer. Só que o sonho de Faraó, na verdade, nós podemos dizer que era situacional, era mais local, envolvia apenas Faraó e o seu grande poder, com a fome que haveria de vir. Porém, não era só para abençoar Faraó, era para abençoar e trazer o povo de Deus para o Egito. Agora, o sonho de Nabucodonosor não era apenas da Babilônia, envolvia a Babilônia, mas os reinos que haveriam de vir, inclusive o aspecto escatológico, o reino vindouro que há de ser estabelecido pelo poder de Deus. E isso Deus revelou a um rei ímpio, a um rei pagão. E por que Deus fez isso? É o trabalhar de Deus. Eu não entendo, você não entende, mas é Deus trabalhando. E em tudo devemos dar graça. Então, a primeira coisa que você deve analisar antes de ler Daniel é ter essas duas concepções sobre o livro. Os textos chaves, Daniel 2, Daniel 7, bem como o processo histórico das nações que o livro aborda, as nações gentílicas, ok? Porque você observa que até então o texto estava tratando especificamente, ou melhor, os outros livros abordavam a história de Israel. Doravante começa o tempo dos gentios e a história há de se desencadear nesse processo das nações gentílicas. Verso 1, começa aí de novo.
E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Pronto, bem aí. No reinado de Nabucodonosor, não é isso? Isso. Então vamos lá. Você pode ver que está aí na tela, eu coloquei que a ênfase é de um homem. Mas quem é esse homem? Esse homem aí é Nabucodonosor. E quando você olha para esse homem chamado de Nabucodonosor, ele não chegou ao poder simplesmente por chegar ao poder. Não. Ele era um homem jovem, ele está no poder, é jovem, ele tem sede de crescimento, ele tem sede de poder, ele tem sede de expandir o reinado dele. Mas só que esse rei, ele era muito diferente. O que era peculiar em Nabucodonosor? O que era vantagem em Nabucodonosor? Ele está tendo ascensão, ele está crescendo em poder, ele está expandindo, os seus liderados vão tendo confiança em Nabucodonosor. Mas por que Nabucodonosor cresce? Por que Nabucodonosor está se expandindo? Ele está crescendo em poder. Primeiro, ele era criativo. Ele era criativo, olha aí na tela, ele era criativo, ele era inteligente e ele era sábio. Ninguém chega ao poder e para se consolidar bem nele se não tiver criatividade, se não tiver inteligência e se não for sábio. O rei Nabucodonosor, ele tinha essas características. Vocês se lembram que lá no capítulo 1, ele começa escolhendo os melhores para estarem no seu palácio. Veja como ele era inteligente, ele era criativo, ele era sábio. E eu li um autor que diz que esse rei, ele não só pensava no seu poder, ele não só pensava em grandeza, porque tem gente, Magno e Daniel, que querem crescer no poder, que querem crescer em alguma coisa, mas não se dedica, não é criativo, não é inteligente, não é sábio. E aí como é que vai se expandir? Eu conheço a história de famílias que os pais foram inteligentes, sábios, construíram um império, mas quando morreram, os filhos assumiram e não continuaram a história do pai. Por quê? Porque não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem, como é que eu diria? Técnicas. Não tem técnicas. E Nabucodonosor, ele não era, eu diria assim, um otário. Viu, jovem? Né? Essa linguagem do jovem? Ele não era um otário, ele não era o que é mais? Um bobão. Porque tem jovem que é até bobão. Não sabe nem namorar. Já vai falar com a moça, fobando, querendo mostrar o que é. Aí a moça diz, mas esse cara é muito... Pra frente, amostrado, quer ser demais. Ele já entra querendo falar o que ele é, querendo focar, desfazendo dos outros. Seja como Nabucodonosor. Nós falamos aqui que tem coisas dos ímpios que nós podemos aprender. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são o quê? Mais prudentes do que o da luz. Olha, quem falou isso foi Jesus Cristo. E por que isso? Porque na verdade às vezes você não tem sabedoria. Isso aqui é para o líder, isso aqui é para o pastor, isso aqui é para o jovem empresário, isso aqui é para a moça empresária. Você não vai se consolidar no poder só porque você é cristão. Não. Tem a graça de Deus, Deus te dá as coisas, mas para você permanecer, Deus deu tudo para Daniel, deu ou não deu? Daniel cresceu ou não cresceu? Cresceu. Mas Daniel e os 3 jovens, era 4 abestadinhos na cor? Não. Era 4 bestinhas? Não. Hein? Era 4 otários? Não. Lê lá na tua Bíblia, lê o livro de Daniel, olha, para a juventude, lê o livro de Daniel, você vai ver, Daniel e os seus 3 companheiros eram de oração não era? Era. Mas eles estudavam? Eles tinham inteligência? Sim. Conheciam a língua? Também. Aprenderam a língua dos caldeus? Sim. Então pronto. Então, Nabucodonosor não era um besta. E aqui tem uma coisa interessante. Isso aqui, olha aqui, isso aqui é para prefeito, isso aqui é para deputado, isso aqui é para governador. Ele era muito inteligente. Primeiro, valorizava todas as culturas. Segundo, valorizava todas as crenças. Pode observar. Ele valorizava e não desprezava ninguém por causa da sua fé. Escutem essa. Nabucodonosor era muito inteligente. Porque tem pessoas aí que não são inteligentes. Você pode ser o governo, você pode ser o prefeito, se você não tem a fé que eu tenho, mas é seu dever respeitar a minha fé. Olha para cá, governador que aceita carnaval, olha para cá, Daniel, governador que aceita carnaval, que desfazem da fé do outro, que desprezam a fé do outro, não é inteligente.
é um bobo, é assim ou não é? É verdade. E a nossa Constituição, ela diz que todo mundo tem que ser respeitado pela sua crença, pelo que pensa e pela sua fé, inclusive até pela sua manifestação. Então, uma pessoa, porque quando você vai governar para uma classe religiosa, você vai governar para toda a cidade, e dentro da cidade tem gente de todas as formas e crenças. Aqui Daniel, observe que o rei Nabucodonosor era inteligente, Daniel era hebreu, Daniel tinha uma crença diferente, mas o rei sabia valorizar tanto a sabedoria dele, como também respeitava a crença dele. Quando você vai para Daniel 3, o rei, a partir do 17, ele disse assim: quem falar mal do Deus desses 3 jovens serão punidos. Ou seja, sabia respeitar. Então, quem não sabe respeitar, eu já disse aqui, eu não sou do candomblé, eu não sou da crença afro e não creio, mas eu faço o quê? Respeito. Eu respeito. Como também é dever deles respeitar o quê? A minha crença. A nossa fé. Então, quando você tem movimentos de outro lado que vão para as ruas e pegam Bíblia rasgando, pega crucifixo e fica esnobando, desfazendo, já é um desrespeito para com a fé das pessoas. As autoridades, elas deveriam levar a sério isso. Por quê? Porque assim como tem os cristãos, tem os que não são cristãos, todo tipo de fé deve ser o quê? Respeitado. Então Nabucodonosor era inteligente. E como Nabucodonosor queria expandir o poder, queria crescer, ele era inteligente, ele era criativo, ele era sábio. Mas ele tinha uma coisa, ele era pensante. Olha para cá, nenhum rei, naquele livro Sun Tzu, Arte da Guerra, ele fala sobre isso. Nenhum rei que está no poder se estabelece se não for pensante. Porque só um rei pensante é que vai ser criativo, é que vai ser inteligente. E Nabucodonosor, ele era pensante. Por que tu acha, bota aqui na cara dele, Daniel, por que tu acha, aqui não está nem no livro e nem, aqui já é nossa, é o pensamento nosso. Por que tu acha que o rei sonhou? Porque ele sonhou? Foi o agir de Deus, né? Sim. Como ele era um ser pensante, inteligente, já tinha trazido para perto dele, para o palácio, os jovens. Deus mostra a ele, através dos sonhos, o futuro, tanto do reinado que dizia respeito a ele, quanto os reinos vindouros, para que Deus também pudesse honrar os jovens que estavam ali. Então, como ele era uma pessoa que ele não, digamos assim, não centrava apenas nele, centralizava-se na sabedoria dele, no pensar dele. Eu sei, primeiramente ele chamou todos os astrólogos, os encantadores, consultou a todos. Isso é um gesto inteligente, pensante. Visto que ninguém conseguiu adivinhar o que ele tinha sonhado, aí ele mandou chamar a Daniel, né? E Daniel trouxe não somente o que ele tinha sonhado, como também a interpretação. Então o motivo dele ter sonhado ali foi uma forma de Deus honrar Daniel e os jovens que estavam na Babilônia. Bota pra cá, Daniel. Veja bem, ele seguiu aqui longa a resposta, mas ele foi no rumo, só que eu vou ajudar você. Daniel, aliás, o Nabucodonosor sonhou porque ele estava pensando em como solidificar melhor o reino dele. Ele não queria apenas uma política para si, ele queria uma boa política para o reino dele. E ele estava pensando no destino do reino dele. O destino do reino. Como é que vai ser meu reino no futuro? Como é que vai ser a minha glória? Como é que eu vou construir um destino? Então, como ele começou a pensar, ele pensa, mas ele está a cada dia procurando melhorar o governo dele e estabelecer um reino solidificado. Por isso que ele era inteligente, era criativo, era sábio, mas ele era pensante. Não coloque no poder, bota pra cá, Daniel, bota pra cá, não coloque no poder povo. Olha, vai ter eleição agora, não vai ter eleição agora? Vai. Bota pra cá, Daniel, bota pra cá, vai ter eleição. Não coloque no poder pessoas que só querem estabelecer as suas famílias.
pessoas que estão no governo e não contribuem para a cidade, não tem hospital, não tem creche, não tem estrada, não tem nada, a cidade não tem segurança, não tem policiamento, a cidade é escura. Não vote em pessoas assim. É meu dever como líder. Veja que Daniel, ele aqui Nabucodonosor era um rei, mas era um rei que era pensante, não queria construir apenas uma vida para o poder dele, mas queria construir para a glória e o destino daquele povo ser forte. Um verdadeiro líder, ele não procura construir para si, ele quer deixar um rastro de história, que amanhã alguém diga assim: fulano de tal foi prefeito, foi governador, foi presidente, mas foi um dos melhores. Gente, pense isso. É isso que a palavra de Deus ela está mostrando claramente. Juventude, pense nisso. Pense nisso. Nabucodonosor era pensante. E como ele era pensante, ele queria um destino do reino dele sólido, firme, consistente e próspero. Era assim que ele queria. Como ele queria, ele estava pensando em como poderia fazer isso. Veja, ele está colocando os melhores lá no governo dele, ele está tendo a melhor política, ele buscava a orientação de todos, ele buscava conselhos de todos, mas ele está pensando. E como ele está pensando, é aí que entra o sonho. É aí que entra o sonho. Eu coloquei aí na tela. Como ele estava pensando, então ele passa a ter um sonho. Deus vai agir na vida dele, porque esse rei, ele queria uma construção para o seu grande império. E ele era um homem preocupado com o destino do império dele. Tá certo? Não é uma preocupação apenas pela glória, pela política, é uma preocupação também pelo bem-estar do próximo. E o Nabucodonosor, ele tinha isso. Ok? Então nós podemos analisar. O texto está dizendo. Verso 2, vamos lá. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Agora continua. Você pegou lá em cima Nabucodonosor, pensante, criativo, inteligente. Ele era um homem que fazia reflexões, mas tem outra coisa. Ele era um homem que ele necessitava, ele fazia com que os outros participassem do seu governo. Não é assim? Sim. Veja que nós temos aqui 4 classes. Nós vamos destacar aí, observem bem, que ele contava com a participação dos eruditos. E esses eruditos que ele queria na sua corte eram homens que dominassem a ciência, a filosofia, a religião, as artes. Rapaz, que homem inteligente, rapaz, né? Porque tem prefeito, tem governador, que quanto mais bobo a pessoa foi, que ele quer no governo dele. Fala aí, bota aí aqui na cara dele. É verdade, está aí o fracasso de muitos governadores ou prefeitos aí pelo Brasil, que colocam pessoas que não têm conhecimento na área, né? Coloca uma pessoa que às vezes é formado em medicina, coloca na área da segurança, na secretaria ou no Ministério da Segurança e vice-versa. Aí fracassa, então não tem. Como Nabucodonosor tinha, como o senhor falou, ele tinha um desejo de solidificar o governo dele, dá a impressão realmente que muitos hoje, que a gente considera tolos e não tem sabedoria, querem mesmo desaguar o governo, né? Não querem que prospere ou que solidifique, porque a forma de trabalhar claramente é errada. Não colocam as pessoas certas nos lugares certos. E aí você não pode entrar nessa porque está dando 1 quilo de arroz, porque vai te dar um carro. Pense junto pelo povo, não pense apenas em você. Você vê aqui que Nabucodonosor era muito inteligente, era muito sábio, sinceramente, isso aqui nós temos que admitir nesse rei ímpio, nesse rei pagão. Ele tinha inteligência. Aí observem que ele quer a participação de pessoas cultas, que tivesse toda essa cultura na ciência, na arte, na filosofia, na religião. E ele tem ao seu lado 4 classes, não é isso? Isso. 4 classes. Vamos lá, qual é a primeira aí? Os magos. Astrólogos. Encantadores. Caldeus. Olha aí. 4 classes que ele tinha, ou seja, ele não governava só. Apesar de ser rei, e vocês sabem que o rei é absoluto, mas ele queria, porque quem quer, olha, ninguém governa sozinho.
Salomão diz que no muitos conselhos é que se firma o reinado, não é isso? Então, você tem que entender que ninguém governa só, ninguém lidera só. O pastor não pode liderar só. Tem pastor que ele quer ser o líder do ciclo de oração, da mocidade, ele quer ser o líder da campanha, o porteiro. Quer ser o porteiro, quer ser o maestro, quer ser o tocador. Funciona não, meu filho. Não funciona porque você não é onipresente. Ou você vai partilhar a sua liderança com pessoas escolhidas por Deus, ou você vai nadar contra a maré. Contra a maré. Contra a maré. Veja que aqui o próprio Nabucodonosor era inteligente. Ele vai ter ao seu lado 4 classes dentro do seu governo. Qual é a primeira classe? Magos. Esses magos aí eram aqueles que mexiam com as artes, né? E mexiam com as coisas ocultas. Isso. Ok? Esses magos, eles mexiam com essas coisas. Qual é a segunda? Os astrólogos. Os astrólogos, eles tinham conhecimento do sobrenatural pelos estudos dos céus, dos astros, dos planetas. E eles achavam que os planetas, inclusive o próprio o pai da medicina, ele também acreditava nisso. Me lembrar aqui o nome dele, vou lembrando aqui. Hipócrates. Ele acreditava, obrigado Daniel, ele acreditava que havia influência dos astros sobre o corpo. Ainda hoje tem gente aí que também acha, né? A influência aí diz, não, é a quarto minguante, é a lua cheia, é a lua nova, né? Assim. E aí a Bíblia diz que Deus deixou os luminares para controlar isso. Mas só que eles acreditavam era que nesses luminares, nesses astros, tinham poder. Por isso que eles adoravam as estrelas, adoravam os céus, a rainha dos céus, como diz Jeremias. Ou seja, o que Deus criou para trazer benefício para o próprio universo, as pessoas passaram a fazer o quê? Adorar. A adorar como se fossem deuses. E aí não é. Esse é o problema. A lua, o sol, a estrela, as estações, tudo tem um propósito dentro da natureza, mas não tem propósito de salvar, não tem propósito de abençoar, não tem propósito de curar. Não são deuses, são coisas criadas por Deus. Aí Paulo diz em Romanos 1, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Aí adoraram os céus, adoraram as estrelas, adoraram os astros e começaram a criar um monte de crendices que não tem base bíblica. Então você tem os magos, você tem os astrólogos e o que você tem mais? Encantadores. Você tem os encantadores. Esses encantadores aí eram manipuladores do poder do magia. Poder místico, da magia, da feitiçaria, do sobrenatural. O grego traz a ideia aí de pharmakoi, que tá ligado àquele que mexe com poções. Pode ser quem mexe com droga, aqueles que mexem com poções que dizem serem poções mágicas. Olha pra cá, a mocidade. Ei, pronto, poção mágica. Bota aqui o nome da menina, bota o nome da menina aí. Tu agora ennoivou, mas ela pronto. Aí o jovem tá afim da moça e não consegue ela. Aí ele falando, rapaz, traz o nome dela para mim. Eu vou lançar uma poção mágica para ela ficar louca por ti. Ou eu vou lançar, a moça também diz, olha, eu tô louco por ele, eu vou lançar uma poção mágica. Não tem a poção do amor? Tem. Pronto, não tem nada disso, isso é só lorota. Bota pra cá, isso é só lorota. Tem as forças demoníacas, tem as pinturas do diabo, que as pessoas caem nisso, não é assim? Pronto, poção do amor, poção não sei de quê. Pode observar, tem gente aí que é mágico e tá com a mulher mais feia do mundo do lado dele. É verdade. Onde é que se ele tivesse a mágica poderosa, ele não ia botar a mulher mais bonita do lado dele? E pobre também. É isso mesmo. Ele tá aí fazendo feitiço pra todo mundo, mas ele tá o quê? Pobre. Gente, deixa de bobagem, gente. Manda um recado aí pros jovens cristãos que gostam da astrologia, acreditam em signos. Vamos lá. Quais são os signos? Vamos lá. Pega bem aí, bota bem aqui, bota bem, Daniel. Quais são os signos, né? Isso. É o signo, Áries, Escorpião. Áries, eu sou Escorpião, né? Eu sou, vamos ver aí. Leão. Não existe isso, gente. Nós não somos guiados por astros, nós não somos guiados pelo zodíaco, nós não acreditamos nessas crenças esotéricas, nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Bota aqui na cara dele, Daniel. Qual é aí, vai? Áries,
Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofilco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos só pegar alguns. Aí eles dizem assim: os astros influenciam. É assim que tem até na televisão. Se fosse um crente explicando Bíblia, aí eles estavam falando mal, né? Assim, é verdade. Aí eu vejo, aí as pessoas dizem: vamos começar o ano, né? Assim, de conta que nós dois aqui somos. Bora pra cá. Tu é o repórter, aí eu sou o entrevistado. Faz de conta que eu sou um astrólogo, vai. Eu mexo com búzios, eu mexo com um bocado de coisa, vai. Nós estamos aqui, bota pra cá daqui, ó. Nós estamos aqui com o astrólogo Osiel Gomes, ele que vai trazer aqui todas as novidades e segredos para esse ano. Você que quer ter sucesso, fica ligadinho, não muda de canal não. Osiel Gomes, o seu maior astrólogo do Brasil. Qual a pessoa ou qual signo vai trazer mais prosperidade esse ano? Olha, esse ano nós temos algumas previsões. Algumas não são boas. Quem é do touro, ele tem uma chance para o amor, mas ao mesmo tempo não vai estar bom para ele. Meu Deus! Não vai estar bom. E aí o que eu quero dizer é que também quem é Sagitário pode esperar. Esse ano não vai ser bom para você. Meu Deus! Pode esperar. E aí eu quero dizer a todos que também vai morrer o maior cantor do Brasil esse ano. Eita! Vai morrer porque é isso que me diz os meus guias, é isso que me diz a minha bola de cristal. Então, são as previsões que nós temos. Também eu quero avisar a todos, quem puder comprar um barco, que vai haver uma inundação no mundo. Eita! E aí são essas previsões que a gente tem. E o meu signo, o que você tem a dizer? Qual é o signo seu aí? Eu sou do mês de novembro. Qual é o signo? Mês de novembro. Bota aí o signo de mês de novembro. Signo do mês de novembro. Veja o que ele diz aí. É assim que eles fazem. E aí a pessoa fica na televisão, fica desesperada, fica com medo, e os jovens ficam atrás dessas crenças. Isso aqui é só ilusão. A Bíblia não tem, e são crenças ocultistas. Como é que diz? É Escorpião. Escorpião, o que ele faz? Inclui as pessoas nascidas entre 23 de outubro e 21 de novembro. Sim. Então veja bem, nós queremos dizer aqui que eles tinham crença nos astros. Sim. Mas a Bíblia diz claramente que não é para consultar espírito guia, não é para consultar bola, não é para consultar a juventude. Olha, se você é um jovem, pode trocar, Daniel, se você é jovem cristão e está com essa ideia, você precisa se converter. Porque só tem um guia para nós. João 14,6. Quem é? Jesus, é o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, eu estou falando aqui, se você crê nisso, é um problema seu. É um problema seu. Também não vou zombar da sua fé. Agora, pela luz da Bíblia, nós só temos um guia maior. E quem é o guia maior? É Jesus. É Jesus Cristo. Não dá para ser cristão e astrólogo. Não dá para ser cristão e viver no esoterismo ou nas crenças ocultas, porque você está dividindo a glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém. O único guia que nós temos é Jesus Cristo. Por isso que lá em Mateus ele diz: a ninguém chameis guias, nem pai. Nós não temos pai no sentido aqui na terra. Nós só temos um pai que nos guia. Quem é? Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. É Jesus Cristo que está conosco, ok? Então, as quatro classes: a primeira, magos; a segunda, astrólogos; a terceira, encantadores, que são os manipuladores. Olha a palavra que eu usei aí: manipuladores. Aí pronto, dá aqui tua mão. Aí ele pega a tua mão, aí diz: essa linha aqui é o seguinte, tu vai ter sorte no amor. Mas como é que tu vai crer nisso? Porque é a pessoa que está dizendo que tu vai ter sorte. Olha aqui, esse risquinho aqui está dizendo que tu não está bem. Saúde, é saúde. A tua saúde não está bem. Você vai ter uma crise esse mês. Meu Deus. Porque pela fase da lua minguante vai cair teus dentes. Tu vai ficar com a boca podre. É assim. É assim que eles dizem. Entendeu, meus irmãos? Queridos. Mas eu creio nisso. Problema seu. O que eu estou dizendo aqui é que o Senhor Deus, Ele diz para nós sermos guiados pela sua palavra. Está escrito, não era para nenhum judeu, nenhum homem de Deus
consultar a lua, consultar estrelas, consultar, porque Deus é quem é o criador de todas as coisas. Ok? Vamos lá. Qual é o outro? Caldeus. Caldeus era uma classe de líderes ou uma casta sacerdotal que vivia na Babilônia. Todas essas classes, elas serviam quem? Ao rei. Veja que o rei queria ouvir todas as culturas e todo tipo de gente. Rapaz, mas isso é interessante, viu? Vamos lá. O outro versículo. Versículo 3. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Agora vem, escutem bem, o pastor Valmir Nascimento, aqui está o livro dele, vocês podem adquirir, a nossa lição, que é a que ele está comentando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes o comentador, ele escreve na CPAD, e a CPAD não tem a intenção de polemizar, a CPAD tem a intenção de edificar. Agora, o autor, por vezes, como no livro de apoio, ele tem que escrever. E nem sempre aquilo que a gente escreve, como a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é ortodoxa, nós sabemos que é o seguinte: nós temos aqui duas ideias. Vocês sabiam? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que alguns autores dizem que o rei sabia do sonho? O rei sabia do sonho. Veja o verso 5. Olha o que diz o verso 5. Vamos lá. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizeste saber o sonho, e a sua interpretação sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Veja bem, eu vou fazer uma pergunta aqui para ti. Se tu tem um sonho e tu não se lembra dele, tu vai ficar perturbado? Não. Quando é que tu fica perturbado com o sonho? É quando eu sei por completo. Então, será que esse rei, ele seria um neurótico pensante? E que rei seria esse louco? Inclusive, todos os sábios disseram: majestade, o que o senhor quer? O que o senhor quer, mortal nenhum? Pode dizer, pode fazer. E só quem faz quem é? São os deuses. Veja que os próprios, a classe, a casta da Babilônia, sabia que o que o rei estava pedindo era algo impossível. Era como se ele fosse um neurótico. Já pensou? Eu sonho, aí eu não me lembro do sonho, o sonho me foi embora, aí eu chego pro Daniel: olha, eu tive um sonho, agora eu não me lembro mais, não sei qual é o sonho, me diz aí. Aí ele vai dizer: pastor, o senhor é louco, não é assim? É um neurótico. Veja bem, alguns, a Keil e outros grandes exegetas dizem que o rei sabia do sonho. O que meu irmão, agora aqui vamos pegar o mistério, como dizem os pregadores. Olha o mistério. Sabe o que o rei queria da Babilônia? Ele não queria impostores do lado dele. E ele estava fazendo um teste-prova. Eu vou saber se os deuses, eu vou saber se os espíritos atuam mesmo nesses homens que dizem que tem um espírito. Eita! Agora mexeu! Forte. Recado de Deus para a juventude. Bota para cá, Daniel. Quando alguém começar a ler a tua mão, pergunte para ele: como é que é a tua vida? Se você me disser o que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu vou crer na tua leitura de mão. Se você diz que fulano de tal adivinha ou tem dom, então quando ele te falar algo, diga para ele: o que vai acontecer com a tua vida amanhã? Hoje. Ele não tem um espírito? Tem. Ele não adivinha? Ele não leu o zodíaco? Ele não leu os astros? Sim. Pois o rei, ele queria um destino forte. Como ele queria um destino forte, ele diz assim: eu estou cercado de um bocado de gente, mas pode ser que eu tenha um babão. Isso. Que o que mais tem bota pra cá. Olha, tem um pastor que é o presidente, às vezes tem um babão do lado dele. Não é o que serve bem, é o babão. É só o falso para ele ganhar o dinheiro. É assim? É verdade. O prefeito tem. O prefeito também tem. O governador tem. O patrão tem. O patrão tem. Não tem os bajuladores? Mas não são sinceros. Esse rei aqui era tão inteligente que ele diz: eu tive um sonho, mas me escapou. Ele contando, mas era para pegar eles. E disse: me lembrem do meu sonho. Eu pergunto: essa colocação do rei foi louca ou não? Não, foi muito inteligente. Porque ele testou para saber se realmente eram de verdade e se realmente tinham essa ciência, esse poder que eles tanto gabavam ter.
Então, olha pra cá, se o bruxo diz que tem um poder para fazer o futuro, diz para ele adivinhar o número da Mega Sena. É assim ou não é? Diz para ele, olha gente, isso aqui é muito importante. O rei, ele queria solidificar o governo dele, mas ele não queria bruxo, feiticeiro, impostor do lado dele. O que ele queria? Por isso que eu coloquei aí na tela, tirando a máscara da hipocrisia. Agora olha o que eu coloquei aí. Eu pergunto, se o rei contasse o sonho para eles, o rei poderia acreditar na interpretação? Poderia não. Por quê? Porque ele já tinha contado. Poderiam inventar qualquer historinha. Fala. Eles poderiam inventar qualquer historinha. Ele entregar o prato na mão deles e eles faziam o que queriam. Tava com a faca e o queijo na mão. Eles queriam só uma substância de um assunto. Sim. Se o rei desse uma substânciazinha do assunto, eles iam montar em cima daquilo ali, majestade. Isso aqui é isso aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma irmã que ela é rica, vou dar um exemplo aqui melhor. Uma irmã que está na política. Aí os irmãos vão orar na casa dela. Aí ela diz assim, eis que eu lhe digo, irmã, essa menina bem aqui vai dar para ser uma política. Mas ela está sendo criada na casa de quem? Política. Pronto. Aí o pai vive 24 horas falando de quê? Política. Essa menina vai ter tendência para quê? Ser política. Então isso é um profetinha fajuta. É um profetinha vestido de fralda. Ele está fazendo uma profecia que é o quê? Ligando as coisas. Por exemplo, se tá aqui o Daniel. Aí o Daniel estuda, faz o curso de Ciências da computação. Ciências da computação. Aí eu chego para ele e digo assim, olha jovem, Deus tem um futuro preparado para você. Você vai ser grande nessa área. É claro que se ele estudar e se dedicar e trabalhar, ele pode ou não pode ser grande na área? Pode. É isso que eu estou dizendo. Sabe o que foi que o rei viu? O rei disse assim, como eu estou cercado de um bocado de homens, eu vou saber se eles têm poder agora. Esse rei aqui era inteligente. Ele não andava atrás de crencinha velha, de feiticinho velho. Bate um tambor aqui, bate um negócio bem aqui para mim, bota um negócio aqui, bota água. Ele disse, não, vocês não são feiticeiros? Então provem para mim que vocês são feiticeiros. Provem para mim. Eu quero que vocês me lembrem um sonho que eu sonhei e esqueci. Aí o rei foi inteligente, porque se o rei contasse o sonho, eles na mesma hora iam dar o quê? A interpretação deles. Mas o rei ia crer na interpretação? Não. Por que ele não ia crer? Porque se eles não foram capazes de contar um sonho que o rei esqueceu, como era capaz de dar uma interpretação verdadeira? Rapaz. E eles insistiram por 2 vezes. Nos conte o sonho, rei, para que possamos dar a interpretação. Por isso que Queil diz que o rei sabia do sonho, porque ele não era louco. Agora ele não contou porque ele queria saber até onde estava a sinceridade deles, dos feiticeiros. Irmão, nós não falamos contra. Nós respeitamos quem crê em duende, quem crê em Saci Pererê. Em fada. Pastor, eu creio no Saci Pererê. Tu pode crer no Saci Pererê. Tu quer no Saci Pererê? A mula sem cabeça. Eu creio na mula sem cabeça, pode crer. Agora pede pro Saci Pererê carregar tudo no braço. Aí se ele não carregar, não é assim? Muito cuidado. Veja que o rei aqui foi inteligente. Ele não desfez de crença de ninguém. Desfez? Não. Ele desfez do astrólogo? Não. Ele desfez dos magos? Também não. Ele desfez dos caldeus? Também não. Ele só disse assim, me contem o sonho. Como o rei viu que era embusteiros, eram enganadores, trapaceiros, aí o rei se zangou. Ele disse, eu estou vendo que vocês querem tirar vantagem. Eu vou mandar matar tudinho. Rapaz, foi pesado. Forte. Eu vou mandar matar tudinho. Ficou pesado, não ficou? Ficou. Como é o verso 4, leia. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, ó rei, vive eternamente. Em siríaco, em aramaico. Isso. Dize o sonho a teus servos. Conta para nós. E daremos a interpretação. Vocês estão entendendo? Aí é claro, você vai. Eu vou dizer para vocês aqui. Olha para mim aqui, ó. Todas essas previsões que eles dão em cima, você. Olha, bota para cá, Daniel. Eu vou desmistificar e mostrar a hipocrisia desses astrólogos. Quando eles começam, eles só dizem assim: esse ano vai morrer alguém famoso da televisão. É claro que se eu disser esse ano, um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, pode acontecer durante um mês, aí morrer e a pessoa dizer assim: rapaz, o que o fulano falou é verdade. É verdade. É tipo o rapaz estava sentado na árvore cortando
a árvore, cortando Sim. em cima, né? Sentado no galho que ele No estava lugar que ele tava cortando. cortando. Aí o rapaz passou e disse, rapaz, vai cair daí, rapaz. Aí quando ele caiu, ele disse, vixe, homem é adivinho. Mas que adivinho? Então, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu quero, olha pra cá, bota pra cá, Daniel. Quem é de previsão, quem é astrólogo, que vá pra televisão e diga assim, esse ano vai morrer no dia tal, no horário tal, o fulano de tal que apresenta o programa tal. Anotem aí. Eu quero, olha pra cá, bota pra cá. Eu tô desafiando aqui agora qualquer um feiticeiro, astrólogo, pronto, que diz assim, eu tenho poder. Então, eu quero dizer pra vocês aqui, um dia desse apareceu também, um falso, dizendo que era da igreja, ele tinha se convertido, dizendo que plantava um pé de banana de manhã e nascia à tarde. É mentira, porque só quem pode fazer crescer é Deus que controla a natureza. É. Tem muito ilusionismo, tem muitas crendices. Agora preste bem atenção que eu vou dizer aqui para vocês. Eu quero que alguém apareça e diga assim, vamos lá, esse ano, pronto, nós estamos no meio do ano, é isso? Isso. Pronto, em dezembro vai morrer o apresentador fulano de tal, que é casado com fulano, que mora na rua tal, na casa tal, ele vai morrer. Apareça e faça isso, faça essa previsão. Se tu for bom, tu faz. Agora dizer, esse ano vai morrer um grande personagem, eu também faço essa daí. Eu também sei fazer essa daí. Olha, tem um bocado de mal te cercando, eu também sei fazer isso aí. Ok? O rei sabia que estava cercado de um bocado de embusteira, por isso que ele, falsos. Aí o rei disse assim, já é assim? Pois eu não quero mais nenhum aqui, porque todos são falsos. Qual foi o decreto do rei? Manda matar. Vamos ler o 4 e o 5 aí, para fechar aqui. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que me foi tem escapado, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Pronto. Aí você vai analisar que essa situação, depois você pode ler 1 Samuel 15, 33, isso já era cumprido, não era abuso de poder, é porque o rei entendeu que estava cercado de quem? E falsos. De falsos, então a máscara caiu. Eles foram pressionados para uma situação vexatória e agora eles estavam encurralados. Aí o rei deu o decreto, mas quem era que ia morrer no decreto também? Daniel e os amigos. Vê uma questão, por que o rei não incluiu Daniel e os seus companheiros? Porque eles ainda estavam estudando, eles estavam ainda crescendo e eles não tinham a habilidade que esses outros já tinham, que eram os mais velhões. O mais... mestres. Os mestres mais mentirosos já estavam crescendo, já estavam lá solidificado. Daniel não estava ainda nem os seus companheiros, mas como eles estavam em processo, o rei estava dizendo, eu não quero mais nenhum desses mentirosos aqui no meu palácio. E aí mandou também matar quem? Daniel. Porque até nesse ponto, pastor, ele acreditava, os alunos devem estar aprendendo a mesma mentirada que os professores. Pronto, foi isso que ele entendeu. Os alunos vão ser mentirosos do jeito dos mestres. Então vão matar todos. Aí veio a ordem para matar todos. Ok? Aí entra agora o versículo 5. Vamos lá. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que me foi tem escapado, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Então veja bem, o nosso texto da lição é só até o 5, não é isso? Isso. Daniel 1 a 5, não é isso? O texto. Então veja bem, eu estou seguindo só a interpretação. Aí você vai ver agora que vem o castigo, Daniel não estava incluso, mas aí entra a firmeza de Daniel, a crença de Daniel, e nós vamos ter o primeiro ciclo de oração que foi criado pela juventude, porque Daniel vai falar com os seus amigos e vão se colocar em oração para Deus dar a revelação desse sonho, ok? Vamos lá na tela, Daniel, para seguirmos aqui com a nossa exposição. Vamos lá. Aí nós temos, vai lá, Magno. O rei é atormentado por um sonho que não lembrava. Isso, então nós estamos colocando aqui, mas tudo leva a crer que o rei estava usando isso como uma estratégia. Uma estratégia para apanhar esses sábios e que na verdade eles não tinham poder nenhum, porque eles não fizeram nada. Não adiantou o pó deles, não adiantou a mágica deles, não adiantou o banho, não adiantou nada. Eles não tinham poder nenhum. Então ele
se demonstrou perturbado para saber se as pessoas que estavam ao lado dele eram confiáveis. Vai lá, vamos lá. O propósito do sonho, Aí revelação divina. Deus deu o sonho para o rei. Qual era o propósito desse sonho? Revelação divina. Então Deus revelou para ele o que? Leia o próximo ponto. Revelar o plano de Deus para os governos mundiais. Aí Deus mostrou nessa história envolvendo o rei Nabucodonosor, ele mostrou todas as histórias dos governos mundiais que haveriam de se seguir após o reino de Nabucodonosor. Vamos lá. O sonho perturbador do rei. Vamos lá. A primeira crise enfrentada por Daniel. O que indicava esquecer um sonho na cultura oriental, mau presságio, ira dos deuses. Um rei religioso, política e religião. Muito bem, então o que nós estamos pontuando aqui para vocês entenderem? Vai ser a primeira crise que Daniel vai enfrentar. Sim. Porque é o seguinte, você pode orar, você pode crescer, mas também vem as crises. E Daniel vai enfrentar essa crise. Ele e seus companheiros. A primeira crise é que eles vão ser colocados juntos com os demais, as classes cultas, para serem mortos. Aí é que entra Daniel em oração, em firmeza, com fé e com confiança em Deus. O que nós vamos ver aqui no rei Nabucodonosor é que na cultura oriental esquecer o sonho era um mau presságio. Ira dos deuses. Só que eu particularmente creio que o rei não se esqueceu. Era, como nós já falamos, uma estratégia para apanhar aqueles falsos sábios. Mas o rei, até aquele momento, ele era um representante político e que também ele acreditava na religião. Ou seja, ele acreditava nos deuses. O que nós queremos dizer, o Brasil, por exemplo, é um país, é um estado laico. Agora, nós queremos dizer que cada cidadão do Brasil tem a sua crença. De modo que o governo também pode ser até um crente. Sim. Ou pode ter outra religião. Agora, o que não deve interferir é que as coisas do Estado são as coisas do Estado. E as coisas da igreja e da fé são as coisas da fé. Aí Jesus disse em Mateus, não é isso? 22. Ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você tem aqui, o claro é que à luz do processo histórico, tentar colocar religião com política não dá certo. É como tentar juntar a água com azeite. Ou não tem como, não dá certo. Agora, o que eu quero dizer é que um político pode ser cristão, sim ou não? Pode. Um político pode ser cristão, o vereador pode ser crente, o deputado pode ser crente, sim ou não? Sim. Mas ele tem que entender que a crença dele, os bons princípios, ele não vai tentar implantar lá onde ele está. Agora ele vai viver como político, servo de Deus. Servo de Deus. Ok? Então vamos lá. Segundo. Os assessores da corte real. Os magos, magia pagã, conhecimento esotérico, práticas místicas. Isso. Os astrólogos estudavam os astros, a influência deles nos eventos da Terra. Os encantadores, encantamentos, palavras mágicas, feitiços, atos sobrenaturais, em uma situação embaraçosa. Então veja que nós já explicamos que aqui eram os assessores da corte real. Eles viviam nessa vida, mas o rei agora entendeu que eles não tinham poder para nada. Vamos lá. Ponto 2. A impotência humana e a convocação de Daniel. Isso. Letra A, uma pena de morte. Letra B, ninguém é capaz. Sim. Letra C, o uso da razão, alguma informação, algum conteúdo. Letra D, não entraram em pânico. Veja que agora está provado a impotência humana. O rei entendeu que aqueles magos não tinham potência nenhuma. Para nada. Daniel, ele agora vai perante o rei e diz: o que você está pedindo, ninguém tem capacidade, não é isso? Isso. Ninguém tem capacidade. Aí vem uma coisa interessante, o uso da razão. A razão é um dom de Deus, gente. A razão é um dom de Deus. Nós temos a razão, por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia, aqui é a revelação de Deus, mas a minha razão, ela sabe que aqui é o capítulo 32, aqui é o versículo 1, é a razão. Ou seja, quando eu tenho uma razão como um dom de Deus para julgar essas coisas e avaliar, não tem nada de pecado. Agora, quando eu passo a confiar na razão como sendo a resposta para tudo que entra o racionalismo, já não é de Deus. Porque eu não tenho que ter fé na minha razão, eu tenho que ter fé em Deus e saber que só Ele é quem tem o poder para fazer todas as coisas. Nós podemos analisar
que Daniel, ele não entrou em pânico. Quando o rei disse que ia matar a todos, era para destruir as casas, ia matar, Daniel não entrou em pânico. Ele pediu para o rei um prazo, ele foi orar e Deus deu a graça para ele. Quem serve a Deus não entra em pânico. Vamos lá, ponto 2. A conduta de Daniel e a interpretação do sonho. A postura de Daniel frente ao problema. Olha como Daniel se posicionou, jovens, frente ao problema. A sabedoria e bom senso de Daniel. Ele teve sabedoria e o que mais? E bom senso. Ele não ficou desesperado, ele não ficou com medo, ele ficou calmo, ele ficou tranquilo, ele foi orar, ele foi falar com o rei pedindo prazo, isso mostrava sabedoria, o que mais? E bom senso. Vai. B. Solicita mais tempo. C. Controlado emocionalmente, bem equilibrado. Ele tinha controle, era um jovem de Deus, porque quem tem Deus não perde o equilíbrio, não perde o controle, tem as suas emoções controladas. Vamos lá. Compartilhe a situação com os amigos. Pronto, você vê aqui que Daniel, ele tinha os seus companheiros com que ele confidenciava as coisas. Ele tinha os seus amigos, ele foi falar dos seus problemas, porque ninguém vence problema sozinho. Vamos lá. A importância da amizade. Sim. Aí a importância da amizade. Interessante aqui nesse livro aqui do pastor Valmir, nós podemos analisar que ele faz uma colocação muito importante sobre essa questão da amizade, que vale a pena boas amizades. Ninguém vive sem amigos. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Então, ter bons amigos é coisa especial. E eu quero dizer a todos que é importante a gente ter boas amizades. A própria Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmão. Do que o irmão. Aristóteles falava sobre a importância da amizade. Agora, é claro, amizades sinceras. Tem pessoas que só têm amizade com a gente quando as coisas estão boas. Mas aqui Daniel tinha amizade com essas pessoas para eles orarem juntos, buscarem a Deus e estarem em comunhão uns com os outros. É bom, gente. Observem bem. Francis Bacon dizia: não há solidão mais triste do que um homem sem amizade. A falta de amigos é coisa séria. E hoje nós estamos vivendo esse momento pela falta de amigos sinceros. Vamos lá. O primeiro círculo de oração de jovens. Isso, aí eu falei agora há pouco que Daniel formou o primeiro círculo de oração. Vamos lá. Deus atende a oração de Daniel. Vamos bem rápido lá, vamos lá. Letra A conduta de Daniel frente à resposta da oração. Ou seja, quando Deus respondeu Daniel, como foi que ele se manifestou? Como foi que ele se posicionou? Primeiro, com gratidão. Ele reconheceu, exaltando a soberania de Deus. Ele sabia que só Deus era quem podia resolver os problemas. B, 2. Bondade. Então veja bem que Daniel viu que os outros sábios iam morrer, mas ele fez o quê? Intercedeu pela vida de todos os sábios. Ninguém que é crente, um homem de Deus, não tem oração para matar ninguém, não tem oração para destruir a vida de ninguém. Ele tem oração para interceder pelo bem de todos. Vamos lá, depois. Humildade. Pronto, ele deixa claro que não foi a inteligência dele, a sabedoria dele, a capacidade dele, mas quem foi que revelou? Foi Deus. Aí mostra o quê? Humildade. Vamos lá. A interpretação e a recompensa. Isso. Observe bem que nessa questão da interpretação e da recompensa, na letra A, o posicionamento de Arioque. Arioque, ele começou a dizer: eu achei um homem. Ele queria mostrar para o rei que ele era quem tinha encontrado a pessoa, mas não foi. Daniel tinha falado com ele. Vamos lá. Proatividade, creditando a si mesmo a solução do problema. Não foi. Vamos lá. Daniel, diante do rei, dá o testemunho de que há um Deus nos céus. Perante o rei, perante Nabucodonosor, ele deixou claro que quem tem o controle é Deus, que quem manda é Deus, que quem tem o poder não são os bruxos, não são os magos, não são os caldeus, mas sim o Deus que está nos céus. Ele exalta Deus. Mas ele não fala de nenhum deles. Ele só faz o quê? Exalta Deus. Vamos lá. Exalta a soberania e o poder divino. Ele deixa claro: rei, o que tu pedes nenhum mortal resolve. Só Deus é quem resolve. Vamos lá. Contando o sonho e dando o significado. Vamos. A cabeça de ouro. 3 reinos mundiais que se seguirão. Isso. A coragem de Daniel. Declarou a glória da Babilônia, mas também a sua queda seguida de 3 reinos. Então veja que na letra que se segue aqui, Daniel dá um sonho. Ele fala da cabeça de ouro, que era quem?
O próprio império de Nabucodonosor. Mas Daniel diz assim: o teu reino é grande, mas Deus está mostrando que o teu reino vai cair também. Você vai ter o seu período de majestade, de glória, mas o teu reino vai cair. E logo em seguida virão três reinos. Aí ele vai depois dizer quem são esses reinos. Por que Daniel teve coragem? Porque ele poderia só falar do reino. Olha como é crente. Crente não tem engodo, não tem mentira, porque tem irmão que profetiza para o outro só a bênção, né? Só assim? a bênção. Mas Daniel não, profetizou a bênção dizendo: tu és a cabeça, mas tu vai também cair. Tu vai ter o teu governo, depois vai cair o teu império. E aí, olha, um império que estava em ascensão, que não tinha nem sequer imaginação de que esse império viesse cair. Daniel disse que o império vai cair, a cabeça de ouro. Vamos lá. Como se caracteriza os reinos humanos? Esplendor, terror, riqueza e morte. Ou seja, quando você olha para a magnitude da estátua, que Daniel começa falando da cabeça de ouro, os reinos da terra são caracterizados por essas coisas. Quais são? Esplendor, cabeça de ouro, terror, riqueza e a riqueza e morte. Pronto, ou seja, todo reino vai terminar com morte. É isso que nós podemos ver que o Daniel falou. Vamos lá. Começa com ouro e termina com barro. Tá aí, tá vendo aí? Começa com ouro e termina com barro. Vamos lá, então como era a história dos reinos? O Império Babilônico, 70 anos a cabeça de ouro. Império Medo-Persas, braços e o peito de prata. Isso, pode ir. Entre 200 anos. Isso. O Império Grego, barriga e quadrejo de bronze, 130 anos. Sim. O Império Romano, pernas e pés de ferro e barro, 140 anos antes de Cristo, a 146. A profecia bíblica e sua fidelidade. O cumprimento histórico mostra que a profecia bíblica é fidedigna e que Deus está no controle da história. O reino eterno que virá esmiuçará e consumirá todos os reinos humanos. Muito bem. Só para a gente explicar, Daniel agora ele vai especificando cada parte da estátua e ele vai dizendo como serão os futuros reinos. Primeiro, a glória da Babilônia, cabeça de ouro, vai ter o seu tempo, mas vai cair, 70 anos. Depois desse império, quem é que vai vir? Os persas. O Império Grego, não é isso? Os persas. Aliás, Medo-Persas. o Império Medo-Persa, que na estátua está representado por quem? Peito de prata, braços e peito de prata. Cadê? Tá lá em cima, né? Braço Braços e peito. e peito de prata. Depois vem o Império Grego. Ele é representado através do quê? Barriga e quadrejo de bronze. Pronto. Que vai ter um império de quantos anos? 130. Aí depois vem o Império quem? Romano. Porque como o Império Romano se estendeu, foi grandioso, você vê que as pernas eram grandiosas, mas eram misturadas com o quê? Com ferro e barro. Com ferro e barro. O ferro falava do grande poder de Roma, o seu senado, seus imperadores, mas o barro representava o quê? A fragilidade, o povo, que Roma você sabe que era grande. Veja que Deus revelou para Nabucodonosor a glória dos reinos, mas a queda deles. E aí Daniel dá essa interpretação. Vamos lá. O reino eterno que virá esmiuçará e consumirá todos os reinos humanos. Não eram 4 estátuas, era o mesmo governo alterado ao longo do tempo. Não misture a pedra com a estátua. Não devemos misturar o reino de Deus com a força política. Então veja, Daniel ele separa. Ele diz que vai ter o governo gentílico, as nações mandando até o dia que Deus quiser. Depois vai cair uma pedra sem o auxílio de ninguém, de mãos de ninguém. Humanas. E aí vai destruir, vai colocar por terra a estátua, vai esmiuçar tudo e vai nascer o grande reino, que aí está falando do milênio, o período em que o próprio Senhor Jesus há de estabelecer o seu governo, ok? E aí veja bem, aqui não está se tratando de 4 estátuas, está se falando de uma que está representando, porque os reinos do mundo, na verdade, são caracterizados pela mesma coisa. Sai um rei, entra o rei. Irmão, não se iluda não. Tem irmão que quando era político, agora vai mudar. Ninguém muda nada. Só vai mudar quando Jesus assentar no trono. Ok? Vamos lá. Aí eu falei, não misture a pedra com a estátua. Porque a pedra não está junta com a estátua. Isso. A pedra, ela está solta. Quem mata a estátua, quem é? A pedra. É a pedra. Então isso aí está falando do próprio poder de Deus. Vamos lá. O que o rei Nabucodonosor conheceu? O Deus dos Hebreus governa toda a história. Aí, a partir de agora, ele louva ao Deus de Daniel, porque ele está sabendo que o Deus de Daniel é quem está o quê?
Então, até o dia que Jesus Cristo for assentar no trono, ele está observando. Não se esqueça, irmão, nada nesse mundo, parece que está tudo fora dos trilhos, parece que o mundo está sem controle. Deus está no controle de todas as coisas, mas ele vai chegar o momento de agir na hora certa. Mas tudo que está acontecendo tem a permissão de Deus e ele está no controle. Saber disso é importante para que você não fique desesperado, você não fique correndo para um lado e para o outro. Vamos lá. Daniel é levado pelo seu trabalho e pela obediência à vontade de Deus. É elevado, né? É relevado. É elevado. É elevado. Isso, Daniel é elevado. Ele vai subir na Babilônia por causa de duas coisas. Quais são as duas coisas? Pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho e o que mais? Obediência à vontade do Senhor. Pronto. Então Daniel, ele provou para o rei, pelo seu trabalho, pela sua sinceridade, que ele era um homem de Deus. Ele não era um bruxo, ele não era um magozinho, ele não era um adivinhador, ele era um homem de Deus. E pela obediência a Deus ele vai crescer. Deus vai elevar Daniel. Vamos lá, terceiro ponto. A revelação de Deus em tempo de secularismo. É possível uma revelação hoje? Deus ainda fala como falou com Nabucodonosor através de Daniel? Sim, é possível, ok? E nós colocamos aqui que Deus ainda se revela. Ele próprio se revelou pela sua palavra e ele faz isso. Agora vem, em um mundo secularista, onde o que prevalece é a ideia de que o mundo tem as suas próprias leis que o regem, que não há intervenção divina, tudo que eles dizem é materialismo. Deus pode se revelar? Deus continua se revelando? Sim, ele continua revelando a sua vontade e nós acreditamos nisso. Leia. O secularismo, uma ideologia que se firma na razão e despreza a revelação divina. Isso. Iluminismo. Isso. Vamos lá. Ateístas e céticos. Vamos lá. Só creem na razão e entendem que o universo é um sistema fechado de causa e efeito, sem espaços para o sobrenatural. Vamos lá. Vai. A epistemologia dos sábios da Babilônia. Os deuses não se comunicam com os humanos. Os céticos de Daniel não creem que o seu livro foi escrito no século 6 a.C., porque tem informações que ainda não haviam ocorrido. O que os conselheiros de Nabucodonosor representam? Ideologia secularista. A firmeza pode nos mandar de volta para Deus, natureza e razão. Muito bem. A natureza pode nos mandar de volta para Deus. A crença iluminista deixou de crer em Deus, na revelação divina, para crer na razão humana. E aí começaram a estudar a natureza, achando que a natureza poderia nos codificar e nos dar um caminho para retornar para quem? Para Deus. Para Deus. Olha que coisa errada, hein? Tentar encontrar Deus na natureza. Se Deus é o Criador de tudo da natureza. Então veja bem, os magos da corte do rei, eles acreditavam nos deuses, mas eles também acreditavam que os deuses não se comunicavam com os humanos. Com os humanos. Aí começa o secularismo. Vamos tirar Deus de cena, vamos viver nossa vida, Deus não está nem aí para nós. E isso está totalmente errado. E quando nós falamos dos ateus, dos céticos, é que eles, na verdade, creem na razão, acreditam no que a sua razão diz, mas não creem na revelação divina. Esse é o problema. Vamos lá. A era pós-secular. Uma mente cristã secularizada. Isso. Como restaurar a mente cristã, orientação sobrenatural, percepção do mal, conceito de verdade, aceitação de autoridade, preocupação com a pessoa e disposição sacramental. Porque às vezes o crente está na igreja, mas a mente dele passou a ser uma mente secularizada. Tem crente hoje que vê as coisas lá fora como coisa normal. Ele não acredita que Deus está no controle de tudo, que Deus está governando. Ele vai tratar de um problema da vida humana só no campo social, só no campo da epistemologia, mas ele não crê que Deus, o soberano, está no controle de tudo. E aí nós temos que ter cuidado. Nesse livro aqui, nós temos, por exemplo, Terry Eggleton, Terry Eggleton, ele explica isso sobre a questão do iluminismo. E aí você também pode ler a obra aqui que está sendo recomendada pelo pastor Valmir, em que essa mente cristã é a obra de Harry Blamires. Aí você tem a mente cristã, você também pode adquirir essa obra. Ele trata sobre isso. E o que nós estamos colocando aqui? É que a mente cristã de muitos crentes,
O crente vem para a igreja, adora, canta, mas lá fora a mente dele não é mente cristã, é uma mente o quê? Secularizada. Ele vive conforme o século. Ele não tem mais influência, ou seja, o mundo amoldou, mudou ele. Ele crê em Deus, ele crê na Bíblia, ele crê, mas quando ele está lá fora, ele vive a vida dele normal e ainda diz assim: irmão, isso aqui não precisa de negócio de oração não. Isso aqui não precisa de oração não, isso aqui não precisa de Bíblia. Porque a mente dele, sendo cristã, ficou o quê? Secularizada. E para essa mente sair do secularismo, a irmão já leu ali, ela tem que ser reorientada pelo sobrenatural, tem que ter a percepção do mal, não é apenas uma crise sociológica, não é apenas um problema, tem que aceitar a autoridade divina da palavra de Deus e está pronto, não é isso? E aí vamos lá, o último ponto. A revelação e o sobrenatural. Nós cremos que o mesmo Deus que se revelou no passado, ele se revela na sua palavra para todos nós. Ele já revelou-se a nós. O Senhor Jesus tirou o véu. E eu creio que Deus agora, porque Hebreus 1 diz que antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, a revelação especial é Cristo. Eu posso ter revelações específicas. Deus pode me falar pelo sonho? Sim. Deus pode me falar por uma visão? Também. Deus pode me falar por uma profecia? Pode. Mas qual é a revelação perfeita? É a sua palavra. É a sua palavra que está através de aqui. Jesus. Pastor Zé, o senhor crê em sonho? Creio. O senhor crê em profecia? Creio. O senhor crê em uma revelação? Creio. Mas o que eu preciso para ser salvo, o Senhor já revelou, está aqui. Eu posso crer nessas outras coisas? Sim, mas a revelação maior é a palavra de Deus. Verdade. Ok? Eu falei ali, ele revela seus planos através de sonho e também fala por visões, como está na Bíblia. Agora, Daniel, quando estava interpretando o sonho do rei, para a gente encerrar, bota aqui na cara dele, Daniel. Quando ele estava interpretando o rei, ele estava só no sobrenatural ou ele também usou a razão dele? Lá vai. Daniel, quando estava interpretando o sonho para o rei, ele estava só no sobrenatural, só no mistério, ou ele também estava na razão dele? Eu acho que ele usou a razão também, pastor. Tu acertou. É verdade. Por quê? Porque é o seguinte, quando Deus deu a revelação, ele agora vai contar a revelação usando a razão dele, falando com o rei, expondo as coisas. A razão aqui é um veículo para explicar, não era para revelar. Porque a revelação é algo sobrenatural. A razão, ela pode ser usada de duas formas: com responsabilidade e com irresponsabilidade. Isso na forma que o profeta vai agir. Ouviu o sonho, como Daniel ouviu, agora vai interpretar. Recebeu a profecia de Deus, agora vai entregar. Isso. Agora, como vai entregar? É por isso que hoje há muitas pessoas que se frustram. Deus diz assim, diz para Osiel que ele vai adoecer, mas eu vou curar. Deus só disse isso, eu chego. Deus me mostrou, eu vi uma bola de fogo que desceu do céu e as letras apareceram na minha frente e eu fui codificando tudo. E Deus me disse, eis que eu digo que meu servo Osiel. Isso é enfeite humano. É enfeite. Então a razão, ela tem que ser acompanhada inclusive da responsabilidade. Essa é uma característica inclusive da mesma, né? Isso, e nós temos a racionalidade que vem de Deus, que é um sobrenatural. Romanos 12, 1:2, não é isso? Mas transformai-vos pela renovação da vossa. Tem o texto. Agora, a razão humana, gente, ela é uma bênção. Eu não posso desprezar a razão humana. Eu tenho que julgar, eu tenho que avaliar. Isso é um dom natural que Deus me deu. É assim ou não é? Verdade. A razão humana. Agora, qual é o erro da razão? Chamada de racionalismo. É quando o homem usa a razão como uma forma de querer se salvar, se justificar pela crença na sua razão. E nós não temos que ter fé na razão. Nós temos que ter fé em Deus. A razão é para me julgar, é para me avaliar as coisas como Ele já me deu. Agora, o espiritual só se discerne como? Espiritualmente. Porque a razão humana, ela é o quê? Podemos até dizer que podemos ter razão em nossa fé, como Paulo diz, que devemos oferecer o nosso sacrifício como um culto racional. Isso, a verdade. Que essa vem pela mente de Cristo que está em nós, não é isso? Agora, a razão humana, ela é limitada. Veja bem que os magos, eles queriam o sonho para inventar em cima do sonho a razão deles, na explicação. Eles queriam o conteúdo. Ou seja, a nossa razão para funcionar, ela tem que ter o quê?
Conteúdo, né? Assim, por exemplo, se o Magno e o Daniel está estudando matemática, mas o professor está dando o quê? Para a razão dele começar a funcionar? Está dando números, está dando cálculos. E ele vai usando a razão para fazer os cálculos, a lógica. É assim ou não é? Isso. Nisso a razão é pecado? Não. Agora, quando eu uso a razão para confiar que eu posso ser salvo, que eu não preciso de Deus, que na verdade eu já sei as coisas, essa razão ela é diabólica. É diabólica. Ok? Medite nisso, jovens. Deus abençoe. Magno, orando a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra. Que a mesma, meu Pai, permaneça em nossos corações e que nós permaneçamos andando segundo ela. Meu Pai, abençoe a cada um que estudou, que acompanhou, que esteve diante da Bíblia Sagrada, da tela de seu celular ou televisão acompanhando esta aula. Que o Senhor possa nos orientar a viver segundo a Tua santa vontade. Nos abençoa, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos. Amém.